Olá, pessoal. Eu sou a Ariane, eu sou neuropsicóloga, mestranda em saúde do idoso. Quero aproveitar essa excelente iniciativa da Vetor de falar sobre o momento atual, falar também sobre os fenômenos psicológicos, sobre a nossa saúde mental, resgatar um pouquinho os recursos internos que nós temos para enfrentar esse período. E eu acho que um bom início de conversa é a gente lembrar que os idosos não são iguais. Idosos com a mesma faixa etária, com a mesma doença, podem ter reações completamente opostas. Eu quero colocar aqui dois grupos diferentes de idosos, lembrando assim que entre eles existem diversos outros tipos, vamos colocar assim, diversas outras condições físicas, psicológicas, mas eu vou trazer aqui para reflexão o extremo. O primeiro eu vou chamar de idoso robusto, que é aquele idoso que não perdeu a sua funcionalidade, que ele é pouco dependente do outro. Se precisar ligar o fogão para esquentar uma água e fazer o café, ele vai se recordar qual é a sequência para se fazer esse café. Hoje é um pouco diferente essa história de ir até o mercado, mas se precisar ir até o mercado, ele consegue, ele dá conta de fazer a compra no mercado, de lembrar qual é o caminho de volta para casa. Estou chamando esse aqui, que não perdeu a sua funcionalidade, de grupo robusto. Eu vou colocar um outro grupo que eu vou chamar de idoso frágil. O idoso frágil, ele perdeu a sua funcionalidade. Muito provavelmente ele perdeu a sua autonomia, a sua independência, ele é mais dependente do outro. Em consequência disso, provavelmente ele tem uma menor reserva cognitiva. Muito provavelmente ele tem uma reserva homeostática também diminuída, que pode influenciar bastante também na sua imunidade. Tá? Então, a gente fala um grupo que recebe o nome de idosos. Mas eu tenho diversas colocações, diversas manifestações, e a gente precisa olhar qual é o tipo de idoso que a gente está lidando, que a gente está convivendo, quem são os nossos parentes, amigos, quem são os nossos vizinhos e que tipo de cuidado cada um deles precisa, porque são cuidados diferentes. E eu quero trazer aqui também algumas palavras que a gente tem escutado bastante. Uma delas é crise. Crise pode ser entendida como um desequilíbrio repentino, como um estado de dúvida, estado de incerteza. Eu não sei o que vai acontecer. Nós nunca soubemos em momento nenhum o que vai acontecer. Outra palavra é a vulnerabilidade, né? Que é uma dimensão que é presente ao longo de todo o desenvolvimento humano, né? Dependendo da faixa etária que a gente vai atingindo, a gente vai ficando vulnerável, sim, a determinadas situações. Mas sabemos muito bem que qualquer complicação de saúde tem uma taxa de mortalidade maior nesse público aí de idosos, pensando sempre em qual é o tipo, qual é o grupo que esse idoso está inserido. E existem algumas perdas, alguns efeitos que refletem sim da sua imunidade, ali é imunidade. Diante da ordem geral, então, do fique em casa, diversas reações ocorrem. Nós temos uma crise mundial, mas temos também muitas crises internas, e é o momento da gente reconhecer se essa crise ela atinge o limite ou se ela passa do limite e eu preciso de ajuda profissional, e o mesmo vale para os idosos. Nenhum de nós gosta de ficar isolado ou de não poder dar continuidade à vida que nós tínhamos. Isso é estressante para todos nós, mas nós precisamos buscar recursos para lidar com isso. Quando a gente vai tentar resgatar a ciência, a literatura que fala sobre crises e velhice, o que aparece é a palavra resiliência. Eu quero trazer uma revisão da literatura feita por Arlete Fontes. Ela buscou artigos, pesquisas feitas de 2007 a 2013, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, buscando as palavras-chave resiliência e velhice. Ela queria entender quais eram os recursos para uma velhice mais resiliente. Ela elencou alguns aspectos, eu trouxe apenas dois que nos ajudam bastante. Um deles
é chamado de estratégia de enfrentamento do estresse. E o outro é chamado de crenças de autoeficácia. Ora, me vejo numa situação diferente da habitual, que me causa eventos estressantes. O que eu faço a partir disso? Lembrando que há um limite para essa adaptação que o mundo está nos exigindo, lembrando que esse grupo de idosos que eu chamei de robustos, de saudável, tem mais facilidade para exercer essa proposta da resiliência, e a literatura também nos traz que quanto mais reserva cognitiva eu tenho guardada, mais eu tenho facilidade para exercer a resiliência. Então, o uso de estratégias de enfrentamento do estresse pode ser indicador de resiliência. Então, é um olhar para nós mesmos também. Gattaz diz o seguinte, que a vulnerabilidade psicológica diminui ao longo da vida, podendo ser interpretada como um aumento da capacidade de adaptação dos mais velhos, mesmo em face de adversidades. Então, aqui ele está nos dizendo que, com o passar dos anos, é esperado que cada um de nós tenha uma conduta mais resiliente. Então, um aspecto positivo para esse grupo aqui que eu chamei de idosos saudáveis, idosos robustos. Então tá, precisamos de estratégias para enfrentar, mas o que são estratégias de enfrentamento? Existem dois tipos. Uma chamada de estratégia focada no problema, outra focada na emoção. As estratégias focadas no problema trazem dois recursos. Um é chamado de planejamento e o outro é chamado de administração do tempo. Então, a literatura já nos confirmando tudo que a gente já vem ouvindo há um tempo, nos últimos dias, a necessidade de organizar o nosso dia, planejar o que deve ser feito. E isso vale muito para os nossos idosos. E é bom também que a gente possa supervisionar se isso está sendo feito ou não. A focada em emoções tem muito a ver com acolher, né? E validar o que está acontecendo, né? Estou estressado? Fala sobre isso, porque é um momento geral, é mundial, acolher essas emoções. Falando brevemente sobre teoria cognitiva, Bandura, ele fala pra gente que as crenças têm um valor grande de determinação do nosso comportamento humano, uma vez que o sucesso ou o insucesso de um desempenho depende em parte do que se acredita a respeito dele. Ele fala bastante assim pra gente, antes de oferecer, por exemplo, um andador pro idoso, ele precisa acreditar que ele vai andar. Antes de oferecer um tratamento para um paciente, ele precisa acreditar que esse tratamento pode sim ser eficaz para ele. Ele vai chamando isso de crenças de autoeficácia. Existem várias denominações de crenças, uma delas chama crenças de agência, que Bandura nos diz que é a capacidade de exercitar o controle sobre aquilo que afeta o indivíduo. Os idosos fazem grande uso de uma agência chamada delegada. Então, é crença de agência delegada. O que é isso? Aqueles que desenvolvem laços afetivos apoiam-se nessas interações para buscar ajuda emocional para lidar com situações desfavoráveis. Então, olha o nosso papel de validar essa busca e de facilitar o caminho por essa busca. O suporte social pode atuar para o restabelecimento de recursos psicológicos, como sentimentos de controle, de autoestima e significado, quando esses idosos lidam com situações de estresse, né? Então, mais do que nunca, é o nosso momento de facilitar esse caminho das relações sociais, dos laços afetivos, que a gente sabe que tem que ser mantido à distância, mas a gente precisa reforçar e facilitar isso. Quero trazer mais um pouquinho de ciência, pessoas que já estudaram crises e idosos. Uma pesquisa feita em 2015 nos trouxe uma análise fatorial feita por uma autora, onde ela explorou um teste, um inventário de enfrentamento de estresse
em idosos. Então, ela queria entender como os idosos lidam com o estresse, que tipo de recurso eles tinham diante da sua pesquisa, analisando esse inventário. Ela conseguiu colocar esse grupo, que eu já falei que é muito grande, em 3 aspectos de reações. Primeiro, os que buscam estratégias adaptativas que se integram à diversidade. Então, tem uma diversidade, eu preciso reagir a ela de uma forma adaptativa, vou buscar recursos, como, por exemplo, relaxar, ler um livro, né? Outras estratégias que ela chamou de estratégias não adaptativas, por exemplo, são as pessoas que não conseguem se adaptar à nova realidade, à nova rotina e buscam muitas vezes excessos que não são tão positivos, como, por exemplo, beber, comer em excesso. E tem um outro tipo de estratégia feita, que ela conseguiu elencar nessa pesquisa, que são as estratégias de desenvolvimento, que correspondem àquelas que vão além da diversidade, podendo implicar em aprender, por exemplo, desenvolver laços afetivos. Um momento também, né? Quem não tinha tanto contato com alguém pode buscar reforçar esse tipo de estratégia com alguém que conhece, com alguns idosos, com algum idoso, e desenvolver mais esses laços afetivos. A palavra-chave, então, nesse momento, é resiliência. Tem um provérbio que, de forma curiosa, ele é chinês, nos ensina bastante. Diz o seguinte: você não pode impedir a preocupação de que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de construir um ninho em sua cabeça. A maior fonte de estresse não é a frequência de pensamentos perturbadores, porque isso vem. Nós estamos diante de uma crise, a morte, mais do que nunca, parece que está diante dos nossos olhos, e é um bom momento para reflexão sobre a finitude, mas sim a percepção de que se é incapaz de se desligar deles. Então, os eventos acontecem. Quanto mais eu internalizo, quanto mais eu busco informação, mais eu me sinto incapaz de me desligar deles e buscar recursos adaptativos para reagir a essa situação. Muito se produziu agora nesses últimos meses. Eu ouvi até um comentário de um médico bem conceituado dizendo que nós temos mais de 160 aplicações científicas até o momento sobre esse tema, coronavírus. Esse número ele foi alcançado na pandemia anterior somente depois de 1 ano. Então a gente já estudou, produziu, fez ciência em um tempo tão eficaz, tão rápido. Então a gente precisa enxergar também como essa velocidade da ciência está ao nosso favor, está contribuindo com o nosso tempo. Em nenhuma outra pandemia nós pudemos fazer tanto uso de redes sociais, de internet, que a gente faça isso realmente de forma eficaz, de forma positiva. Então, dentro de todos esses estudos, tem locais muito confiáveis que a gente deve buscar as informações. Eu vou trazer algum deles. A Associação de Alzheimer de Portugal. Então, tá aqui o site, alzheimerportugal.org. Até então, eu quero dividir então essa conversa. A gente estava conversando sobre resiliência, sobre o que a gente pode fazer. Isso fica mais fácil para esse público que é robusto. Agora, trazendo esse público que apresenta algum tipo de demência, pode ser um pouco mais difícil entender o nosso momento atual. Esse público pode ter dificuldades de memorizar qual é a sequência que eu devo seguir para lavar as minhas mãos, porque tem todo um processo. Existe um público que ainda está saindo na rua porque talvez não tenha memorizado, não tenha entendido a situação real, que deve ficar em casa. Mas por que ficar em casa se nunca foi assim? Então a gente está falando de pessoas com dificuldades intensas de memória que merecem e precisam muito mais do nosso olhar, muito mais do nosso cuidado. E tem uma nota muito boa
da Sociedade de Alzheimer de Portugal, que eu estou compartilhando aqui com vocês. Sugiro sim a leitura completa, porque eles passam esses dados de higiene básica, mas e além disso? O que a gente pode fazer? Quais são, como eles colocam aqui, ideias para o tempo de isolamento? Então, reforçando aqui o que eu já disse, idosos com demência podem ter um comportamento de risco ou que dificultem a aplicação de estratégias de prevenção porque eles não compreendem de fato a mensagem. Posso então passar pela dificuldade de me esquecer de lavar as mãos com frequência, de usar as regras de etiqueta respiratória. Posso ser uma pessoa que estou com dificuldade de comunicação e também não consigo compreender o que está acontecendo. Então, essa associação lá de Portugal faz algumas recomendações básicas e muito legais para a gente fazer em casa. Eles sugerem que a gente faça algumas impressões de mensagens como essa, né? Então, por exemplo, colocar isso no banheiro, uma mensagem de não esqueça de lavar as mãos. Ou ainda mais, posso colocar qual é o processo completo dessa lavagem das mãos, tá? Imprimo, coloco no banheiro para ajudar nesses recursos de memória. Isso não precisa ser feito só com pacientes mais graves, tá? Talvez até com pacientes mais resistentes a seguirem essa nova ordem aí mundial. A gente pode colocar isso aqui nas nossas casas. Fazem recomendações de exercício, lembrando aqui, né, que essas recomendações elas sempre são simples, porque isso exige sim um profissional capacitado da educação física, da fisioterapia, para acompanhar muitas pessoas, mas esses exercícios que eles sugerem são simples, tá? Então, por exemplo, exercícios do pé, do calcanhar, tem toda uma sequência lá. E o que mais, né? O que fazer nesse período de isolamento? Várias ideias muito legais, como, por exemplo, ler livros em conjunto, para que a gente possa compartilhar opiniões diferentes, álbuns de fotografias, né? Buscar e compartilhar, resgatar essas memórias, trazer uma conversa diante disso. Então, posso conversar sobre viagens antigas, sobre o que eu posso planejar para o meu futuro, para onde eu posso querer viajar, fazer uma árvore genealógica da família. Então, eles listam lá diversas ideias, incentivam muito a conversa, lembrando que se para a gente já é difícil, muitas vezes, mudar a rotina, imagina para quem tem demência. Essas pessoas podem ficar muito mais agitadas, muito mais à flor da pele. É sempre importante a gente validar as preocupações, a emoção dessa pessoa e sempre ter um controle maior, acompanhar muito mais. Espiritualidade, a gente já sabe muito bem o efeito positivo para todas as áreas da vida, né? Então eles reforçam a espiritualidade também. Desafiar a mente é algo como todos os outros aspectos anteriores, deve ser feito sempre, não só nesse período de coronavírus, mas hoje em dia. Então vamos usar a tecnologia a nosso favor. Existem diversos aplicativos que são treinos cognitivos básicos, porque a gente sabe também que existem profissionais qualificados para acompanharem o treino, entender se isso de fato traz benefícios, de quais são os benefícios que trazem, mas a gente também pode usar os recursos de celular. Aqui estão listados alguns aplicativos, o nome deles, e no manual tem outros também que a gente pode baixar. E esse manual ele finaliza com atividades que a gente pode imprimir também e fazer com quem convive conosco, lembrando que é sempre essencial a gente entender qual é o nível de intelectualidade dessa pessoa, porque, por exemplo, esse é um exercício que eu vou imprimir, observar a imagem e alguém vai me entregar partes que faltam dessa imagem e eu vou completar. Dependendo do grau de instrução desse idoso, isso pode ser muito fácil.
pode ser muito desconfortável para ele fazer esse exercício. Então a gente também tem que ter essa atenção. Vou entregar algum exercício, algum treino, mas qual é o grau de dificuldade? Tá de acordo com o grau de instrução dessa pessoa ou não? Particularmente, eu gosto bastante deste jogo, chamado Memórias e Desafios. É um jogo que, inclusive, a Vetor Editora comercializa. Ele é um recurso terapêutico, então os psicólogos usam bastante, da área de geriatria, quem trabalha aí, gerontólogos também. É um jogo de cartas que resgata memórias. Então, para que a gente consiga chegar, né, à conclusão dessa atividade, a gente precisa resgatar lembranças em relação à saúde, à história, às situações que a pessoa já precisou se adaptar, como foi ter que se adaptar a mudanças que a terceira idade pode trazer para ela. Então, essa é uma dica muito legal que dá para fazer em família também, esse jogo. Uma outra dica legal que a gente também pode pensar tem um idoso na minha família que eu não sei se tá tudo bem, se não tá, eu digo cognitivamente. A gente pode ter uma conversa simples assim com essa pessoa e perguntar. Então, para resgatar um pouquinho de linguagem, de memória, de orientação temporoespacial, perguntas como: qual é mesmo o nome do vírus que está todo mundo falando? Onde esse vírus ele surgiu? Por que as pessoas agora usam máscaras na rua? E ver o que essa pessoa te traz. Dá para a gente ver um pouquinho de orientação, de memória, de linguagem. Sempre buscar fontes confiáveis quando qualquer um de nós vá buscar informação, principalmente os idosos. Eu acho que a gente precisa fazer uma recomendação que busquem sites confiáveis como o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Só pedir para que eles digitem no Google: Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela ordena, mas ela também dá alguns recursos, o que a gente pode fazer. Tá? Então, é bem interessante. Nós temos uma sociedade brasileira de geriatria e de gerontologia que está publicando muito nesse período, está nos ajudando bastante. Geriatras extremamente competentes estão fazendo vídeos, publicando no Instagram, no Facebook da sociedade. Então, a gente pode pedir também para que os idosos acompanhem nas redes sociais essa fonte. Medidas do governo do estado de São Paulo também. Para fechar, eu quero compartilhar que, por uma grande coincidência, em dezembro do ano passado, foi lançado um livro chamado A Psicologia das Pandemias. Um psicólogo lá do Canadá, ele estudou por 2 anos as pandemias anteriores e compartilhou um pouquinho sobre os surtos que afetaram a humanidade. Ele concedeu uma entrevista à agência pública, então está aqui todas as notas, o local onde eu tirei essa entrevista. Eles permitem que a gente compartilhe fazendo essa correta citação, e o que eu vou dizer agora são as palavras desse psicólogo diante da entrevista de forma literal. Tá? O que a gente pode aprender com ele também? As coisas que vemos agora são muitas das que vimos nas pandemias passadas. O que torna essa pandemia diferente é que é a primeira vez nós temos tanto acesso a redes sociais. Anteriormente, a taxa de mortalidade foi muito maior, por exemplo, a da gripe espanhola. O pesquisador destacou a importância de estabelecer uma rotina e manter o contato virtual com os nossos parentes e com os nossos amigos para que a gente consiga sobreviver de forma psíquica, eu diria, nesse isolamento social, né? E compartilhando coisas boas, né? Crenças de autoeficácia. A história nos ensinou que as pessoas são resilientes. As pessoas são fortes. Nós não gostamos da situação, como eu já disse, ninguém gosta de sair da rotina, do que tinha planejado, seguir a vida, né? A vida de todos foi afetada, congressos foram cancelados, tudo. Mas isso vai acabar e nós vamos passar por isso. Como lidar com o sofrimento emocional associado às pandemias? Eu trouxe essa reflexão por este livro, porque ele também fala de idosos,
E ele nos diz também o seguinte: algumas pessoas têm problemas emocionais pré-existentes, que as levam a ficar muito angustiadas com esta pandemia. Então, esse problema precisa ser resolvido, que é aquele olhar. O que eu sinto já será que passa do limite e eu preciso de ajuda psicológica para enfrentar esse momento? Segundo ele, os idosos são uma preocupação porque eles já sofrem isolamento social, né? Já ficam mais sozinhos e a gente está pedindo para que eles fiquem sozinhos por mais um tempo, talvez meses. Isso aumenta a preocupação de cada um deles, que podem sim se sentir mais solitários, mais deprimidos, e é importante que ofereçamos ajuda às pessoas idosas da nossa comunidade, que ofereçamos qualquer apoio que elas precisarem. Isso, graças, né, aos nossos esforços, a gente consegue perceber. Então, a gente vê, por exemplo, em apartamentos, em condomínios, as pessoas colocando bilhetinhos no elevador dizendo: olha, se você já é mais velhinho, me interfona, que eu faço o que você precisa de serviços da rua. Então, é um momento realmente da gente se unir e eles precisam se enxergar todo esse cuidado que a gente tem com eles, né? Então, é um mundo pedindo para que os idosos sejam protegidos, né? Então, que isso seja assim, enxergado como um carinho, um cuidado com eles. Ele disse também que entende que a psicologia desempenha um grande papel na disseminação e na contenção das infecções, no sofrimento emocional e no comportamento que as pessoas exibem. Isso é a psicologia da pandemia. E aí ele reforça muito que a gente precisa certificar que todos os idosos devem receber o apoio que quiserem e que precisarem. E reforça aqui algumas coisas do que eu já disse, que é importante planejar o tempo, de ter uma estrutura durante o nosso dia, usar a rede social ao nosso favor, tomar cuidado com os conteúdos assustadores e ter muito cuidado com o que a gente lê. Tá? Eu finalizo esse momento, mas ao mesmo tempo que fique um caminho aberto aqui entre nós, eu deixo o meu e-mail, fico disponível para que essa conversa também continue e agradeço a companhia de vocês até aqui. Obrigada.